A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e as coisas que em breve hão de acontecer. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, à Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade, pelo privilégio de poder usar esse veículo, esse canal de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado para nós a sua mensagem através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu agradeço as suas orações, agradeço a sua mensagem que está sendo enviada diariamente. E não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente aqueles que cooperam conosco aqui nos Instantes Finais, nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem. E como nós sempre dizemos aqui no programa, que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele, amém. Mas é claro que nós também nos sentimos felizes em saber que de alguma forma, de alguma maneira, através da programação da Rede Brasil, através dos Instantes Finais, você está crescendo espiritualmente, você está conhecendo melhor o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Como é do seu conhecimento, nessa temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já tivemos a oportunidade de estudar diversas profecias lá do Pentateuco. Você sabe quais são os livros do Pentateuco? Vamos relembrar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é isso? Também já estudamos algumas profecias lá no livro de Josué, você lembra? Estudamos também algumas profecias lá no livro dos Juízes, e essas profecias que nós já estudamos nos provam isso. As profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham. O que Deus falou, no tempo oportuno se cumpre. E você sabe disso, o nosso desejo é estudar as principais profecias bíblicas de Gênesis e Apocalipse. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, a infalibilidade das profecias bíblicas, e estudaremos algumas profecias nos 2 primeiros livros de Samuel. Hoje nós vamos iniciar, como falamos no programa anterior, nós vamos estudar as profecias sobre a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel. Mas antes nós gostaríamos de lembrar, não é, que nós estamos estudando não só as profecias e o seu cumprimento, mas também estudando um pouco da história bíblica, estamos extraindo lições para as nossas vidas, né? E eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, como tem falado conosco. Cada profecia que estamos estudando, nós estamos também trazendo algumas informações históricas, estamos estudando um pouco da história de Israel e também extraindo lições para as nossas vidas. E o nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, como tem falado ao nosso. E antes de nós estudarmos as profecias sobre a escolha de Saul como rei de Israel, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a liderança e sobre as formas de governo da nação de Israel nos tempos bíblicos. Eu considero essa informação muito importante para nós podermos estudar sobre Saul, não é? Quais foram as formas de governo da nação de Israel nos tempos bíblicos? Primeiro,
eu vou voltar um pouco na história, tá bom? Deixa eu voltar um pouco na história para nós acompanharmos lá no início. Então você lembra, lá a Bíblia nos diz isso, que quando José tornou-se governador do Egito, ele mandou buscar a sua família para habitar no Egito. Você lembra disso? Muito bem. Lá para os capítulos 48, 49 do livro de Gênesis, né? Então Jacó, ele juntamente com a sua família foram habitar lá em Gósen, lá no Egito. E você sabe disso. Depois levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a maltratar, começou a oprimir o povo de Israel. Então, nesse período em que o povo de Deus estava lá no Egito, esses 400 anos de escravidão, claro, não havia uma liderança estabelecida por Deus, porque eles estavam debaixo do jugo de Faraó. Depois Deus levanta Moisés, você sabe disso, capítulo 3 do livro do Êxodo. Moisés é aquele homem que recebe de Deus a responsabilidade de libertar o povo de Israel lá do Egito e conduzi-los por 40 anos durante aquela peregrinação no deserto. Inclusive nós estudamos várias profecias desse período. Depois a liderança, ela passa para Josué. Com a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo e Josué recebe aquela incumbência, aquela missão de conquistar Canaã e depois dividir a terra para as tribos de Israel. Só que depois da morte de Josué, Deus não levantou de imediato nenhum sucessor, nenhum líder. E o que acontece? Os filhos de Israel passaram a ser liderados pelos juízes, que nós estudamos algumas profecias. O período dos juízes durou aproximadamente 4 séculos e Deus levantou nesse período aproximadamente 14 juízes. É bom lembrar isso, que nem sempre o juiz sucedia o outro de imediato. Morria um juiz e Deus já levantava outro. Não. Geralmente havia um período de tempo, porque era exatamente aquele período em que o juiz morria, o povo se corrompia, se distanciava de Deus, Deus entregava na mão de uma nação estrangeira e aí o povo clamava e Deus levantava outro juiz. E dentre esses juízes, esses 14 juízes que julgaram Israel durante esses aproximadamente 4 séculos, alguns deles nós já estudamos, né? Você lembra disso? Nós estudamos sobre Gideão, nós estudamos sobre Sansão, mas teve muitos outros, né? Débora, Baraque e outros juízes. Mas um deles, ele ocupa uma posição de destaque, que eu gostaria de falar dele antes de falar do rei Saul, que é exatamente Samuel. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. E, na verdade, Samuel, ele foi o último dos juízes. Você sabe, Samuel veio ao mundo também de uma forma miraculosa, né? Através de um milagre que Deus fez na vida de Ana, abriu a madre de Ana, Ana gerou, deu à luz a Samuel, e Samuel foi este homem usado por Deus depois que Eli e seus filhos morreram naquelas batalhas dos filhos de Israel, com o exército, com nações estrangeiras. E aí o que acontece? No capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, você sabe que o povo pediu a Samuel um rei. E Samuel foi orar a Deus, Deus disse ao povo através de Samuel: não é uma coisa boa que vocês estão pedindo. Esse rei que vocês pedem, eles vão dominar sobre vocês, vocês vão trabalhar para ele, enfim, seus filhos serão escravos, vocês vão ter que pagar impostos, mas eles insistiram: não, nós queremos um rei. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. E no capítulo de número 9, começa a história de Saul, que ele vai procurar as jumentas de seu pai que havia se perdido. Seu pai se chamava Quis. Então o que acontece? É nessa ocasião que Deus fala com Samuel, que iria enviar este homem para que esse homem, ou seja, Saul, fosse ungido como o primeiro rei de Israel. Então, nos primeiro e segundo livro de Samuel, com mais exclusividade o primeiro livro de Samuel, nós vamos perceber aí aquela transição
o fim daquele período dos juízes, Samuel foi o último dos juízes, e o início da monarquia, começando a monarquia, o reinado exatamente com Saul, que foi escolhido por Deus para ser o capitão, para ser o rei de Israel. E nós vamos ler, algumas profecias sobre essa escolha, sobre esse chamado de Saul para ser rei em Israel. Passa a tela, por gentileza. Então, a profecia que nós vamos estudar hoje é exatamente essa: Saul escolhido para ser rei. Só que esse personagem que está aí, essa imagem, não é de Saul, e sim do velho Samuel. Porque Samuel foi o homem, como já dissemos, que recebeu de Deus a incumbência ou a responsabilidade de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Samuel tanto ungiu a Saul, como posteriormente ungiu a Davi. E no capítulo de número 9, versículos 15 a 17, e depois capítulo 10, versículo 1, nós vamos ver essa profecia, Deus falando com Samuel para que ele ungisse Saul como rei. Vejamos o que diz a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 15, diz: porque o Senhor o revelara aqui a Samuel, aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo o quê? Pode passar o texto. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então, observe aí algo interessante, né? Que os filisteus ainda estavam oprimindo o povo de Israel. Os filisteus não haviam sido destruídos, inclusive há muitas batalhas, a Bíblia nos mostra isso, Saul, o próprio Jonatas, o próprio Davi, lutando e guerreando contra os filisteus nos 2 livros de Samuel. Você vai perceber isso. Abre o texto mais uma vez, abre a tela. Então, este homem, Deus disse a Samuel: qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então, você vai perceber que o clamor, a petição, o pedido, a oração do povo chegou a Deus. Eu posso dizer isso. Na verdade, o desejo de Deus era que o povo continuasse sob a liderança de Samuel. Não era ainda o tempo de eles pedirem o rei. É claro que isso já estava nos propósitos divinos. Deus iria sim estabelecer a monarquia em Israel. Isso era o desejo de Deus. O próprio Moisés, na lei, lá em Deuteronômio capítulo 17, já havia escrito isso, que quando eles tivessem um rei, que o rei deveria ter uma cópia da lei na sua mão, que deveria ler e guardar aquela palavra. Então já estava nos propósitos de Deus, só que ainda não era o tempo. Mas o povo começou agora a pressionar Samuel, pedindo para que fosse estabelecido um rei. Então o que é que acontece? É como se Deus tivesse olhado e a melhor pessoa, a pessoa mais ideal para que pudesse reinar sobre Israel fosse exatamente Saul. Que a princípio, você vai perceber isso no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, que Saul vai sair em busca das jumentas do seu pai que havia se extraviado. E pelo fato de procurar e não achar essas jumentas, então ele vai a um de seus moços perguntar onde é que tem um vidente, onde é que tem um profeta, para que eles pudessem ir lá consultar ao Senhor para saber onde estavam essas jumentas. E eles vão à casa de Samuel com esse intuito de procurar as jumentas. Só que um dia antes, Deus havia dito a Samuel: amanhã por essas horas eu vou te enviar um homem, tu irás ungí-lo como capitão sobre o meu povo, porque é ele que vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Então nós podemos entender que Samuel já sabia de antemão que no dia seguinte, um dia depois, Saul viria ao seu encontro. Inclusive ele chega a reservar uma porção especial da carne do banquete para esse homem que seria o capitão ou que seria o rei de Israel. Passe o texto, por gentileza. Versículo 17.
Aí diz, e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já tenho dito, ou seja, o homem que eu escolhi para ser rei, para ser o capitão do meu povo. Este dominará sobre o meu povo. Então, o que é que nós podemos aprender? É que Deus é quem chama, é Deus quem escolhe pessoas para fazer a sua obra. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Desde que Deus criou o homem, nunca mais Deus trabalhou sozinho. Deus chamou, por exemplo, Noé para construir a arca. Eu posso até falar de Adão. Deixa eu começar com Adão. Deus chamou Adão para dar nome aos animais, para arar a terra, para cuidar do jardim. Deus chamou Noé para construir a arca. Deus chamou Abrão para sair da sua terra, para ser o líder, o pai da nação de Israel. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. Deus chamou a Josué para conquistar a terra de Canaã e distribuir a terra para as 12 tribos. Deus chamou Saul, Davi e Salomão para reinar em Israel. Enfim, Deus é quem chama, é quem escolhe, capacita pessoas para fazer a sua obra. E eu posso dizer que hoje não é diferente, não é? Deus continua chamando, preparando, capacitando pessoas para realizar ou para executar a sua tarefa, a sua obra aqui na terra. E é bom nós lembrarmos disso, que no antigo pacto, na antiga aliança, Deus tirava essas pessoas de onde? Da nação de Israel. Foi da nação de Israel que Deus levantou os anciãos, os juízes, os reis, os profetas, os sacerdotes e eu posso até dizer os próprios apóstolos. Mas desde que a igreja foi fundada, foi estabelecida, é da igreja que Deus chama pessoas para trabalhar na sua obra. Eu posso dizer que no antigo pacto, que na antiga aliança, que no Antigo Testamento, Deus agia no mundo através da nação de Israel. Era de Israel que Deus levantava pessoas que os capacitava, os chamava e enviava para missões específicas. Era de Israel que Deus chamava reis, juízes, profetas e sacerdotes. Mas hoje Deus está trabalhando no mundo através da sua igreja. A igreja é a agência de Deus que está aqui na terra. E é da igreja hoje que Deus também chama pessoas e capacita pessoas para a execução dos seus propósitos, né? Então, claro, nós estamos trazendo uma informação do Antigo Testamento e fazendo uma aplicação para os dias de hoje, para entendermos esse princípio, que é Deus quem chama, é Deus quem capacita e é Deus quem escolhe pessoas para a execução dos seus propósitos, para que a sua obra possa ser realizada na terra, como no caso foi Saul, escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Abre o texto mais uma vez. Então, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então, Samuel já sabia que Saul seria o homem que iria governar sobre as 12 tribos de Israel, dando início a esse período do reinado, ou esse período da monarquia. Pode passar o texto, por gentileza. E no capítulo de número 10, versículo 1, nós vamos perceber a ocasião em que Saul é ungido como rei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então você sabe disso, que nas páginas do Antigo Testamento, essas pessoas que eram selecionadas, que eram escolhidas para determinadas funções, como, por exemplo, para ser rei ou para ser sacerdote, essas pessoas elas eram ungidas. E Samuel foi esse homem escolhido por Deus para derramar o azeite sobre a cabeça de Saul, para que ele fosse ungido. Aquela unção, aquele óleo que era derramado sobre a sua cabeça, era um sinal visível ou era um sinal
numa forma de uma demonstração de que verdadeiramente Deus havia escolhido, havia separado Saul para ser o líder da nação de Israel, para ser o primeiro rei. Então até aí nós vimos a profecia, nós vimos Deus falando com Samuel e Samuel ungindo Saul para ser rei. Vamos ver o cumprimento? Onde nós podemos encontrar o cumprimento? Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, os versículos 17 a 24 e também o capítulo 11, versículo de número 15. Você sabe, essas imagens são meramente ilustrativas, é apenas para a gente ter uma ideia de como se deu esta profecia e o seu cumprimento. Então, depois da unção, o que foi que Samuel fez? Samuel convocou, pois, o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. O que é que Samuel faz? Samuel relembra ao povo os feitos, relembra as obras, relembra as maravilhas. Samuel sente a necessidade de relembrar ao povo os feitos, as obras, as maravilhas de Deus, porque aquele povo havia sido escolhido por Deus para ser a sua propriedade peculiar. E Samuel estava relembrando que era Deus quem estava na direção de todos aqueles momentos, ou de todo aquele percurso da nação de Israel. Nada fugiu dos propósitos divinos. Abre mais uma vez o texto, por gentileza. Aí Samuel lembra, Deus dizendo, né? Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reis que vos oprimiam. Deus, posso dizer assim, Samuel relembrando as palavras de Deus, o que Deus havia feito com o povo, o que Deus havia feito com a nação. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz, mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus. Por que é que Samuel diz que o povo rejeitou? É porque o povo estava pedindo a Deus, pode trazer a tela, um rei. E deixa eu falar aqui algo que considero muito importante, sobre a importância de nós podermos, nas nossas orações, nunca esquecer disso. Seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou, você lembra disso? Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, Jesus disse assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensinou os discípulos a orar assim, seja feita a tua vontade. Porque nós, seres humanos, nós temos sim os nossos anelos, os nossos desejos, o desejo do nosso coração, que às vezes aos nossos olhos é uma coisa boa. Às vezes aos nossos olhos é um plano muito bom. Então o que foi que eles pensaram? O que foi que os israelitas pensaram? Olha, se todas as nações têm um rei, por que é que nós não podemos ter um rei? Então vamos pressionar, vamos pedir um rei, mas não era ainda o tempo de Deus. Então Deus tem para tudo um tempo e um modo, é o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, não é? Tudo tem um tempo determinado. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus, um tempo estabelecido, e há tempo para todo o propósito que há debaixo do céu. Então, aquele fato de eles pedirem um rei, que eu já disse, está no capítulo 8, que Samuel disse para eles, olha, eu fui orar a Deus, e Deus mandou dizer a vocês, não é uma coisa boa que vocês estão pedindo. O rei vai dominar sobre vocês, seus filhos vão trabalhar para o rei, vocês vão terminar pagando impostos para o rei. Não é uma coisa boa que vocês estão pedindo, até porque Samuel estava vivo. Se Samuel ainda estava vivo, embora que já era idoso, deveriam esperar que Deus escolhesse, esperar que Deus determinasse. Não foi Deus que escolheu a Moisés, não foi Deus que chamou e escolheu a Josué, não foi Deus que levantou os juízes
Então, se era Deus que estava liderando o povo, se era Deus que governava o povo, Deus iria se encarregar de levantar um sucessor, que às vezes Deus já anunciava antes da morte do líder. Você lembra de Josué? Antes de Moisés morrer, Deus disse a Moisés que Josué seria o sucessor. E às vezes Deus levantava o sucessor depois da morte do líder, como ocorreu no período dos juízes. Então, aos olhos dos hebreus era uma coisa boa, aos olhos de Deus não era. E Samuel, antes de ungir a Saul, Samuel traz a lembrança, Samuel traz a memória. Em outras palavras, Samuel estava dizendo: Deus escolheu, eu vou apresentar o rei. Agora, não é uma coisa boa que vocês estão fazendo, vocês estão rejeitando a Deus. Então, há um ditado popular que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus, mas biblicamente nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E eu posso até dizer que nessa sociedade, nesse mundo corrompido em que vivemos, a maioria das vezes eu posso dizer isso, que a voz do povo não é a voz de Deus, que muitas vezes a vontade de Deus é diferente da vontade do povo, como foi no caso dessa unção de Saul como primeiro rei de Israel. Abre a tela mais uma vez. Aí Samuel diz: mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Em outras palavras, Samuel estava dizendo: vocês deveriam, pode trazer a tela, vocês deveriam aguardar a determinação de Deus, a orientação de Deus. Se é Deus que está livrando vocês, se foi Deus que tirou vocês do Egito, se foi Deus que livrou vocês das mãos das nações estrangeiras, se foi Deus que levantou os juízes, por que é que vocês estão pressionando Deus para Deus fazer algo fora da vontade dele? Então, Samuel deixa bem claro, como que diz assim: olha, a responsabilidade é de vocês. Se vocês pediram rei, eu falei com Deus, Deus disse a vocês: olha, não é uma coisa boa, mas vocês estão querendo o rei, então que seja feita a vontade do povo, né? Abre a tela mais uma vez. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então, vocês vão se organizar aí em tribos e nós vamos, pela direção de Deus, pela orientação de Deus, saber qual foi a tribo e qual foi esta pessoa que Deus escolheu para ser o líder, para ser o rei de Israel. Pode passar o texto, por gentileza? Capítulo 10, versículos 20 e 21. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou a Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Por qual motivo não se achou Saul? Possivelmente era uma demonstração de humildade, ou talvez seja também o temor. A Bíblia não diz ao certo porque ele escondeu-se. A verdade é que ele estava escondido atrás da bagagem, talvez por uma questão de humildade, talvez por receio, talvez pelo temor, talvez pela grande responsabilidade. Mas é uma outra lição que nós podemos aprender, é que geralmente as pessoas que Deus escolhe, geralmente são pessoas que querem se esquivar, que não querem aceitar a chamada divina, que não querem atender ao chamado. E nós já falamos sobre isso em outros programas, mas eu poderia relembrar. Por exemplo, Moisés, quando Deus chamou Moisés para ir a Faraó, ele perguntou: quem sou eu para ir a Faraó? Ele disse que não era um homem eloquente, em outras palavras, ele disse que não tinha condições. Quando Deus chamou a Jeremias para o ministério profético, Jeremias se sentiu como se fosse uma criança. Jeremias se sentiu muito pequeno. Quando Deus chamou a Gideão, lembra disso? Ele disse que era o menor de Manassés, ele era o menor da casa do seu pai. E esta é uma característica de todo aquele que é chamado por Deus. É que ele se sente incapaz,
ele se sente que não tem condição de atender aquele chamado. E isso é uma virtude, isso é uma coisa boa. Porque esse receio, esse temor, quando a pessoa se sente incapacitado para uma determinada obra, é aí que Deus vai agir. Porque aí gera a confiança não na sua capacidade, mas a confiança em Deus. E quando Deus chama, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, que Deus dá estratégia, que Deus capacita, que Deus ensina. Então, eu posso dizer que isso foi uma virtude de Saul. O fato de não estar ali, por exemplo, querendo aparecer, ou não estar ali se sentindo capacitado. E uma outra lição que nós podemos aprender é que ele está atrás da bagagem e Deus sabe onde ele está. Porque às vezes a pessoa se esquiva, às vezes a pessoa se esconde, às vezes a pessoa não quer aceitar o chamado, a vocação de Deus, mas que Deus sabe onde a pessoa está. E Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem os seus modos, Deus tem a sua maneira de apresentar as pessoas, de fazer com que aquelas pessoas, às vezes tão simples, às vezes pessoas sem a capacitação, porque é isso que acontece. Deus chama pessoas que aos olhos humanos não são capacitadas, não têm condição para exercer aquela função. Quem é que diria, por exemplo, que Davi seria rei? Um simples pastor de ovelhas. Quem é que diria, por exemplo, que Moisés, aos 80 anos de idade, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas que nem dele era, seria o líder daquela grande nação? Quem é que diria, por exemplo, que pescadores simples, como Pedro, André, Tiago e João, seriam homens escolhidos para serem apóstolos e ser líder da igreja? Quem é que diria que Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, aquele que a igreja temia porque ele tinha cartas e autorização para prender as pessoas, quem é que diria que ele seria um apóstolo e ganharia almas, e seria o maior ganhador de almas depois de Jesus Cristo? Ninguém diria isso. Mas todas essas pessoas tiveram um segredo. Qual foi o segredo? Eles foram chamados por Deus, eles foram escolhidos por Deus. E eles receberam a incumbência da parte de Deus. Não houve trocas de presentes. Eles não foram apresentados porque beneficiaram alguém. Não, foram acima de tudo chamados, escolhidos por Deus. Então não foi, Samuel não apresentou Saul, não foi porque Samuel recebeu presentes de Saul, não foi porque Saul presenteou a Samuel, não, foi porque Deus disse a ele: amanhã por estas horas eu vou te enviar um homem que será o capitão do meu povo, e você vai ungí-lo como rei. É isso que a Bíblia nos mostra, Deus chamando. É claro que essa não era a vontade soberana de Deus, eu já falei sobre isso, não era tempo, Deus estava atendendo ao desejo, ao pedido do povo, mas ainda não era o tempo de Deus. O desejo de Deus é que outro rei, e assim nós cremos, né, que o homem que Deus iria levantar para ser rei seria Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus levanta Saul para quê? Para satisfazer o desejo, o anelo do povo. Porque o povo estava insistindo numa coisa que Deus havia dito que não era uma coisa boa. Mas Saul se esconde atrás das bagagens. Talvez temeroso, talvez receoso de tão grande responsabilidade, mas Deus faz com que ele seja encontrado e seja apresentado como o líder da nação. Abre o texto mais uma vez. Fazendo-se, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou a Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém, não se achou. Ninguém sabia onde estava Saul. Passe o texto, por gentileza. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Será que ele vem? Porque houve uma convocação, chamamos as tribos, chamamos os maiorais, chamamos os homens, e ele não apareceu.
É claro que se ele havia sido ungido e ele sabia que Samuel havia convocado os homens, é claro que ele sabia que era o momento da sua apresentação, da sua consagração, da sua apresentação como rei. Seria o momento em que ele seria apresentado a todo o reino, mas ele estava atrás das bagagens. Abre a tela mais uma vez. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Deus sabe onde a pessoa está escondido, não é? Que coisa interessante. Porque não adianta esconder-se de Deus. Pode até esconder-se de alguém, dos homens, das pessoas, mas de Deus ninguém se esconde. Deus sabe. Você lembra de Jonas? Muito bem. Estava lá no porão. Enquanto havia ali uma grande tempestade, as pessoas lançando as fazendas e Jonas dormindo lá no porão do navio. E o chefe do navio encontrou: que fazes aqui dormente? De que povo és tu? Aí ele contou o porquê de estar. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus do céu. Ele contou o que estava fazendo ali. E ele disse mais: me lance no mar que a tempestade passa. E como não tinha outra alternativa, lançaram. Deus sabia onde ele estava. E quando ele clamou lá do ventre da baleia, lá do fundo do mar, Deus também sabia onde ele estava. Então, Saul estava escondido, estava por trás da bagagem, ninguém viu, ninguém encontrou, mas Deus revelou. Deus disse: eis que ele está atrás das bagagens. Abra o texto mais uma vez, a tela. Eis que se escondeu entre as bagagens. Pode passar o texto, por gentileza. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Ou seja, em termos de estatura, a estatura de Saul, né, era superior aos demais homens. Se destacava, né? Era com certeza um homem muito alto. Pode passar o texto, por gentileza, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido. Então, elegido, ou seja, foi Deus quem escolheu Saul para ser rei. E coisa boa é quando Deus escolhe, não é? Quando Deus escolhe. Porque se Deus escolheu, Deus vai se responsabilizar. Abre a tela mais uma vez. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Finalmente vamos estudar capítulo 11, versículo 15. Pode abrir a tela mais uma vez. Aí diz: e todo o povo partiu para Gilgal e levantaram-se ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então nós podemos perceber que esta é mais uma das profecias infalíveis da Bíblia. Deus escolhe, Deus diz a Samuel: olha, amanhã por essas horas eu vou te enviar o homem que você vai ungir como um rei, e isso cumpriu-se na íntegra. No dia seguinte, Saul chega, embora que não sabia que estava ali para ser ungido como rei, porque na mente de Saul ele estava ali para perguntar ao profeta onde estavam as jumentas de seu pai. Mas ele foi ungido como rei. Inclusive, se você ler o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, é um capítulo extraordinário, porque Samuel, ele vai dando sinais de pessoas que Saul iria encontrar no caminho. Ele começa a dizer que pessoas estariam profetizando. Ele começa a dizer, por exemplo, que as jumentas do seu pai já haviam sido encontradas e que agora não estava mais preocupado com as jumentas, estava preocupado com Saul. Tudo isso está no capítulo de número 10 do primeiro livro de Samuel. E no tempo determinado, Saul, ele é consagrado verdadeiramente como rei, ele é apresentado, ele é aclamado como rei diante de toda a nação. É claro que Saul teve suas falhas, porque o fato de ser chamado não isenta a responsabilidade humana. E eu vou repetir essa frase: o fato de ser chamado não isenta a responsabilidade humana.
Então você pode ver isso no Antigo Testamento, alguns exemplos, né? Você vai ver o exemplo de Eli, de Ofne, de Finéias, você vai ver o exemplo de Saul, que falhou como rei. No Novo Testamento você vai ver o exemplo, por exemplo, de Demas, de Judas Iscariotes, porque Deus chama, Deus capacita, Deus ensina, Deus dá estratégia, mas isso não isenta a responsabilidade humana. E Saul por 2 vezes falhou, inclusive nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Porque foi que Deus rejeitou posteriormente Saul como rei e Samuel, que foi usado por Deus para ungir Saul, depois foi usado por Deus para ungir também a Davi. Mas eu posso dizer, mesmo observando as falhas de Saul e depois a rejeição de Deus para com Saul, mas posso dizer que esta é uma das centenas de profecias bíblicas infalíveis. Da forma que Deus falou com Samuel, Deus cumpriu, a palavra de Deus cumpriu-se na íntegra e Saul teve a oportunidade de reinar sobre as 12 tribos de Israel durante 40 anos.